Era uma noite fria e chuvosa. As ruas estavam quase desertas, iluminadas apenas pelos postes que lançavam uma luz amarelada e fraca sobre as poças d'água no asfalto. Daniel caminhava apressado, com o casaco encharcado e o boné puxado para baixo, tentando proteger o rosto das gotas geladas que batiam como agulhas. Depois de um dia exaustivo na construção civil, tudo o que ele queria era chegar em casa e abraçar Sofia, sua filha de apenas 5 anos, que com certeza já estaria dormindo com um bichinho de pelúcia preferido agarrado ao peito. Mas algo chamou sua atenção no caminho. Perto de uma lanchonete fechada, viu uma figura encolhida sob a marquise. Era uma moça jovem, com roupas finas e completamente molhadas. Ela abraçava os joelhos, tentando se proteger do frio cortante, enquanto o cabelo escuro escorria em mecas grudadas no rosto pálido. Daniel diminuiu o passo. Será que ela precisa de ajuda? Ou vai pensar que sou algum maluco? Ele refletiu, hesitando. Mas quando viu o leve tremor em suas mãos e o jeito que ela olhava para os lados, assustada, algo dentro dele o fez parar. Ei, disse com voz baixa e firme, para não assustá-la. Você está bem? A garota levantou o rosto de repente, como se tivesse sido despertada de um pesadelo. Seus olhos estavam arregalados, brilhando com uma mistura de medo e orgulho. Eu não preciso da sua piedade, tá? Ela retrucou, cruzando os braços e virando o rosto, tentando esconder que seus lábios tremiam. Daniel deu um passo mais perto, mas manteve uma distância respeitosa. O uniforme de trabalho ainda estava molhado, e as faixas refletivas brilharam sob o poste de luz. Não é piedade, disse calmamente. É preocupação. Aqui não é um lugar seguro para ninguém a essa hora da noite. A moça não respondeu de imediato. Seus olhos fitaram o fim da rua, como se tivesse medo de que alguém pudesse aparecer. Ele percebeu o modo como ela abraçava a bolsa rasgada, como se fosse o último bem que lhe restava. O que aconteceu? Perguntou Daniel suavizando o tom. Por um momento, ela pareceu se debater internamente. Finalmente respondeu em voz quase inaudível. Fui assaltada. Levaram meu celular, minha bolsa. Eu não tenho para onde ir agora. Daniel sentiu o coração apertar. Ela devia seguir em frente, afinal, tinha uma filha pequena em casa e precisava ser cuidadoso. Mas havia algo na voz daquela moça que o impedia de virar as costas. Olha, ele disse após um silêncio tenso, menos minha casa é simples. Fica a 2 quadras daqui. Tem um sofá, um cobertor e café quente. Se quiser, pode passar a noite lá. Não preciso da sua caridade, ela respondeu de imediato. Mas o tom estava mais fraco agora. Não é caridade, corrigiu Daniel com calma menos. É só o que eu gostaria que fizessem pela minha filha, se um dia ela estivesse sozinha e com medo como você está agora. A moça olhou para ele por um longo momento. Os olhos marejados e o corpo encolhido denunciavam o cansaço. Então seus joelhos cederam um pouco. Tá, só por essa noite menos, murmurou. Só por essa noite menos, confirmou Daniel, ajustando a mochila no ombro. E assim, lado a lado, eles caminharam em silêncio pela rua molhada, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O caminho até a casa de Daniel foi silencioso, exceto pelo som da chuva batendo no chão e pelos respingos que suas botas faziam nas poças. Clara, ainda encharcada, caminhava ao lado dele com passos curtos, abraçando o próprio corpo na tentativa de conter o frio. O vento cortante fazia seu queixo tremer, mas o orgulho a impedia de pedir que ele andasse mais devagar ou oferecesse seu casaco. Daniel, por sua vez, olhava discretamente para ela de tempos em tempos. Parecia frágil demais para estar sozinha naquela noite, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de medo e determinação, como se ela carregasse um peso muito maior do que o corpo magro conseguia suportar. Minha casa é logo ali, tá vendo? Disse ele, apontando para uma pequena construção com luzes fracas na varanda. Não é grande, mas é quentinha. Clara não respondeu, apenas assentiu com a cabeça, os olhos fixos na ponta das próprias botas, agora completamente encharcadas. Quando chegaram à porta, Daniel tirou as chaves do bolso e abriu devagar, preocupado em não fazer barulho. Um brinquedo colorido caiu no chão quando ele empurrou a porta com o ombro. Ele o pegou rapidamente e sorriu, sem perceber. Pode entrar. Só, por favor, tire o sapato na entrada. Minha filha tem mania de andar descalça pela casa, menos, explicou ele, apontando para um tapete gasto perto da porta. Clara hesitou por um segundo antes de entrar. O ar quente e o cheiro de café velho misturado com amaciante
a envolveram imediatamente. Era um ambiente simples, mas havia um toque de vida ali. Desenhos infantis colados na parede, uma pequena mesa com 2 lugares e uma estante com livros e brinquedos amontoados. Ela olhou em volta, tentando não parecer surpresa. Pode sentar no sofá. Vou pegar um cobertor e uma toalha para você, disse Daniel, caminhando em direção a um pequeno corredor. Enquanto esperava, Clara tirou devagar o casaco molhado e o pendurou na cadeira mais próxima. Sentiu um nó na garganta ao ver uma mochila rosa encostada ao lado do sofá, com o nome Sofia, escrito em letras infantis. Ele tem uma filha. E mesmo assim decidiu ajudar uma estranha como eu, pensou, sentindo um peso ainda maior no peito. Daniel voltou com um cobertor macio, uma toalha e uma camiseta larga. Aqui, o banheiro é ali na segunda porta. A água demora um pouco para esquentar, mas é só esperar 1 minuto. Pode tomar um banho quente para tirar o frio. Clara pegou o que ele oferecia, olhando diretamente para ele pela primeira vez desde que chegaram. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia neles uma centelha de curiosidade. Por que está fazendo isso? Perguntou. A voz quase um sussurro. Daniel ficou em silêncio por um instante, passando a mão pela nuca. Porque você parecia precisar de ajuda, e eu espero que, se minha filha um dia estiver em apuros, alguém faça o mesmo por ela. Clara baixou o olhar rapidamente, como se estivesse com medo de que ele percebesse as lágrimas se formando. Só por essa noite, repetiu, tentando reafirmar para si mesma que não estava aceitando um favor permanente. Só por essa noite, menos, confirmou Daniel com um leve sorriso. Ela caminhou até o banheiro, fechou a porta atrás de si e deixou que pela primeira vez em dias as lágrimas caíssem livremente. Lá fora, Daniel preparava uma caneca de chá e um bilhete para deixar ao lado do sofá. Se precisar de mais cobertores, o armário está à esquerda. A cozinha é sua, fique à vontade. Naquela casa simples, sem luxo algum, Clara sentia que talvez, pela primeira vez em muito tempo, estava segura. Clara acordou com um som suave de risadas infantis, misturado ao cheiro de pão na chapa e café fresco. Por um instante, ela não se lembrou de onde estava. Seus olhos percorreram o pequeno cômodo e pousaram sobre o cobertor macio que a cobria e a caneca vazia ao lado no sofá. Um bilhete, cuidadosamente dobrado, repousava sobre a mesa de centro. Bom dia. Se precisar de mais alguma coisa, estou na cozinha com a Sofia. Clara sentiu um calor estranho no peito. Fazia tempo que ninguém a tratava com tanta gentileza sem querer nada em troca. Ela se sentou devagar, tentando se orientar, e ouviu uma voz infantil ecoar pela casa. Papai, você sempre queima a torrada, dizia a menina em meio a risadas. Clara sorriu. Sem querer, respirou fundo, puxou a manga da blusa emprestada e caminhou devagar até a cozinha. A cena fez parar na porta. Daniel estava com uma frigideira na mão, concentrado em virar ovos enquanto uma garotinha de cabelos cacheados e pijama colorido pulava em um banquinho ao lado dele. Tentando passa, manteiga e uma fatia de pão. Bom dia, Clara disse, com a voz ainda rouca. A criança se virou, os olhos castanhos brilhando de curiosidade. Oi, você é a princesa que dormiu no nosso sofá? Exclamou, sorrindo com todos os dentes de leite à mostra. Clara não conteve o riso? Princesa? Acho que você está me confundindo com alguém bem mais elegante. É sim, insistiu a menina, toda orgulhosa. Meu nome é Sofia. Papai disse que uma moça muito corajosa passou a noite porque estava chovendo e frio. Então você é corajosa. E princesas são corajosas. Daniel olhou para Clara com um sorriso leve, mas havia algo em seu olhar, como se estivesse tentando medir se ela estava confortável com a situação. Quer café? Ou prefere chá? Perguntou ele, voltando a atenção para a frigideira. Chá, por favor, respondeu Clara, sorrindo timidamente. Sofia saltou do banco e pegou uma caneca na prateleira com suas mãozinhas pequenas. Eu faço, disse ela, empolgada. Quer com açúcar? Clara se abaixou para ficar na altura da menina. Só um pouquinho, princesa. Sofia sorriu e correu para preparar o chá, enquanto Daniel observava a cena em silêncio, como se aquela interação fosse mais significativa do que ele poderia expressar. Quando Clara se sentou à mesa, sentiu algo que há muito tempo não experimentava, uma sensação estranha de pertencimento. Era uma cozinha pequena, com azulejos antigos e algumas rachaduras na parede, mas havia uma alegria ali que nem todas as mansões do mundo poderiam comprar. Clara se sentou à pequena mesa,
sentindo o calor do chá que Sofia havia preparado com tanto orgulho. O aroma doce da bebida misturava-se ao cheiro de pão na chapa que Daniel tentava não queimar. A cena era tão simples, mas estranhamente, Sofia, animada, trouxe uma cestinha com pães e colocou sobre a mesa com um gesto quase cerimonioso. Tcharam, disse ela, abrindo os braços. Café da manhã de campeões. Clara não conseguiu conter o riso. Uau, isso sim é um banquete. Daniel, do outro lado da cozinha, riu também enquanto passava manteiga em uma torrada levemente queimada. Não liga para a aparência. Aqui, o sabor compensa às vezes. Clara balançou a cabeça com um sorriso, mas quando pegou a xícara de chá percebeu que suas mãos ainda tremiam levemente. Não era frio. Era a estranheza de estar em um ambiente tão acolhedor depois de dias de tensão e medo. Papai cozinha bem, afirmou Sofia com a boca cheia, sem se preocupar com etiqueta. Perguntou Clara, fingindo dúvida. Então acho que estou em boas mãos. Mais ou menos. Daniel brincou. Se eu errar, você finge que gostou. Combinado? Clara soltou uma risada genuína. Foi um som leve, quase tímido, como se tivesse esquecido como era rir de verdade. Combinado. Eles começaram a comer. Clara se esforçou para ajudar, oferecendo-se para cortar o pão ou passar manteiga, mas suas mãos desajeitadas fizeram um pote de geleia escorregar. Ops, disse, tentando limpar o que caiu na mesa. Desculpa. Sofia, rindo, correu para pegar um pano de prato. Não tem problema, aqui a gente sempre faz bagunça mesmo. Daniel olhou para Clara e disse com a voz calma, não precisa se desculpar. Tá tudo bem. Havia algo no tom dele, uma simplicidade desarmante que fazia Clara se sentir menos. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia julgada. Quando terminaram, Clara ajudou a empilhar os pratos e levou alguns até a pia. Pode deixar, eu lavo. É o mínimo que posso fazer, disse, começando a abrir a torneira. Nada disso, interrompeu Daniel, pegando os pratos de volta com um sorriso. Aqui, hóspedes não trabalham. É regra da casa. Clara arqueou a sobrancelha, surpresa. Então sua filha quebra essa regra, provocou. Sofia, que ouvia tudo, ergueu o dedo. Eu sou só ajudante oficial. Todos riram juntos. Clara se surpreendeu com o quanto estava leve. Era apenas uma manhã comum para eles. Mas para ela, parecia o início de algo diferente. O resto da manhã passou de um jeito surpreendentemente tranquilo. Clara sentou-se no sofá com Sofia ajudando-a a montar um quebra-cabeça colorido de princesas. Daniel, por sua vez, se ocupava na cozinha, lavando a louça e observando discretamente a interação entre as duas. Você é boa nisso, disse Clara, sorrindo ao ver Sofia encaixar mais uma peça. Papai sempre erra. A menina respondeu, rindo. Mas eu sou especialista. Isso eu já percebi, respondeu Clara, rindo também. Era impossível não se encantar com aquela garotinha. Por um instante, ela se deixou levar pelo momento, mas ao olhar para a janela, sentiu um peso voltar ao peito. Lá fora, carros passavam devagar pela rua molhada, e cada barulho mais alto fazia seu coração acelerar. Daniel percebeu a expressão dela mudar e se aproximou com 2 xícaras de chá nas mãos. Tá tudo bem? Perguntou, sentando-se na poltrona em frente a ela. Clara hesitou. Sua primeira reação foi colocar uma barreira, como sempre fazia. Mas havia algo diferente em Daniel. Ele não tinha olhares inquisidores, nem tentava arrancar respostas. Apenas se importava. Começou ela, tentando manter a voz firme. Não estou acostumada com pessoas como você. Como eu, ele perguntou, com a testa levemente franzida. Que ajudam sem perguntar nada em troca. Daniel deu um leve sorriso e apoiou a xícara no joelho. Às vezes,
As pessoas só precisam de alguém que fique ao lado delas, sem condições. Clara desviou o olhar, tentando conter o nó na garganta. O mundo não é assim. Na maior parte do tempo, tudo tem um preço. Talvez você tenha vivido no mundo errado, disse ele, com simplicidade. Essas palavras bateram fundo em Clara. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Sofia, alheia a tensão no ar, interrompeu. Clara, você vai almoçar com a gente? Clara sorriu, agradecida pela quebra de clima. Se não for incômodo, claro que não é, respondeu Daniel antes que ela pudesse terminar. Mas só aviso que o almoço aqui é ainda mais simples que o café da manhã. Todos riram. Por dentro, porém, Clara sentia a mente girar. Ela sabia que não poderia ficar ali para sempre. E ainda assim, parte dela desejava que pudesse. O almoço foi uma mistura de simplicidade e risadas. Clara insistiu em ajudar, mas Daniel manteve a regra da coça hóspedes não trabalham. Ela acabou cedendo e ficou na sala com Sofia, ouvindo a menina contar sobre seus desenhos preferidos e suas aventuras na escola. Depois do almoço, Daniel saiu para levar o lixo e Clara ficou sozinha com Sofia, sentada no tapete colorido da sala, ajudando a encaixar pecinhas de Lego. Pela primeira vez em dias ela se sentia quase em paz, mas a sensação durou pouco. Um som de motor mais potente chamou sua atenção. Ela olhou pela janela e viu um carro preto, com vidros escuros, passando devagar pela rua estreita. O veículo parou em frente à casa por alguns segundos, o suficiente para fazer o coração de Clara acelerar. Não, eles não podem ter me encontrado tão rápido. O carro então seguiu adiante, sumindo na esquina. Mesmo assim, Clara não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observada. Daniel voltou pouco depois, enxugando as mãos com um pano de prato. Tá tudo bem? Você ficou pálida de repente, ele comentou, percebendo a tensão no rosto dela. Clara respirou fundo e forçou um sorriso. É só a cabeça. Acho que o dia de ontem me deixou mais cansada do que eu imaginava. Daniel não parecia convencido, mas decidiu não pressioná-la. Se precisar descansar mais, pode deitar. Sofia e eu vamos montar um castelo de almofadas, disse ele, tentando aliviar o clima. Tá bem, obrigada menos, murmurou Clara, mas por dentro, o medo crescia. Ela sabia que não poderia ficar ali muito tempo. Seu pai não era o tipo de homem que aceitava um não como resposta. E, se ele tivesse enviado alguém para procurá-la, não demoraria para chegar até aquela casa. Naquela noite, quando Daniel foi deitar Sofia, Clara ficou sentada no sofá, olhando para a porta, como se esperasse alguém bater a qualquer momento. Daniel, ao voltar para a sala, percebeu o olhar perdido dela. Quer conversar? Perguntou, sentando-se na poltrona à frente. Clara hesitou. Uma parte dela queria contar tudo. Outra parte sentia medo de envolver aquele homem e sua filha em um problema que não era deles. Eu só preciso pensar um pouco. Obrigada por perguntar, Daniel assentiu, respeitando o silêncio dela. Mas por dentro, algo lhe dizia que Clara estava fugindo de mais do que apenas uma tempestade. A noite estava silenciosa, mas o coração de Clara batia tão alto que parecia ecoar no pequeno cômodo. Ela não conseguia dormir. As palavras de Daniel mais cedo, quer conversar, ainda ecoavam na mente dela. Lá fora, a chuva havia parado e a rua estava vazia. Clara se levantou devagar do sofá, tentando acalmar a ansiedade. Mas assim que se aproximou da janela, o som de um motor lento fez seu estômago gelar. Mesmo o carro preto de antes estava de volta. Dessa vez, ele parou diretamente em frente à casa. 2 homens de terno desceram. Clara recuou, o rosto pálido. Não, sussurrou para si mesma. O som de batidas fortes na porta fez seu corpo inteiro estremecer. Toque, toque, toque. Daniel, ainda sonolento, apareceu no corredor com Sofia no colo. Quem bate a essa hora? Perguntou com a voz baixa, mas tensa, ao ver a expressão apavorada de Clara. Não abra menos ela, implorou, com lágrimas nos olhos. Por favor, sou eu o que eles querem. Daniel franziu o senho. Quem? São eles? Clara, o que está acontecendo? Antes que ela pudesse responder, uma voz grossa ecoou do lado de fora. Senhor, estamos procurando uma moça chamada Clara. Ela está com você? Daniel olhou para Clara, que tremia e abraçava os próprios braços. Quem são esses homens? Repetiu ele, mais firme. Clara respirou fundo. Não dava mais para esconder. Eles trabalham para o meu pai. Começou, com a voz embargada. Ele é Winston Harrington.
Daniel piscou, confuso. Winston Harrington, o milionário? Clara assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu fugi. Ele quer me forçar a casar com um homem influente para salvar os negócios da família. Não quero voltar. Não quero essa vida. Daniel passou a mão pelo rosto, tentando processar a informação. Você é uma herdeira? Eu nunca pedi por nada disso. Clara explodiu, a voz embargada. Eu só queria ser livre, mas ele nunca me deixa em paz. As batidas na porta voltaram, mais insistentes. Toc, toc, toc. Senhor, estamos autorizados a entrar se não cooperar. Daniel olhou para Sofia, que se aninhava assustada em seu ombro, e depois para Clara, que parecia uma criança assustada implorando por proteção. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. E rápido, fica aqui com Sofia. Eu vou resolver isso, disse ele, com a voz firme, caminhando em direção à porta. Clara segurou seu braço, desesperada. Por favor, não me entregue. Daniel olhou nos olhos dela por um longo instante. Have algo olhe. Um pedido mudo por uma chance de recomeçar. Ele respirou fundo. Confia em mim? Clara assentiu, mesmo sem saber o que ele faria. Daniel ajeitou o casaco e abriu a porta, pronto para enfrentar o que viesse. A porta se abriu com um rangido lento, e o ar frio da noite invadiu a sala. Do lado do fora, dois homens de terno preto, com semblantes duros e impacientes, se postavam como sentinelas. Atrás deles, um terceiro homem se destacou menos alto, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sobretudo elegante. Seus olhos azuis eram frios como gelo. Então, você é o homem que está escondendo minha filha? Disse Winston Harrington, com a voz grave e carregada de autoridade. Daniel manteve a postura firme, segurando o batente da porta com uma mão. Eu não estou escondendo ninguém, menos respondeu, tentando manter a calma. Ela só precisava de um lugar para passar a noite. Winston lançou um olhar de desprezo pela pequena casa, como se cada detalhe o ofendesse profundamente. Essa casa não é lugar para minha filha. Ela pertence a outro mundo. Um mundo de conforto, segurança e oportunidades. Você não pode imaginar o que ela está abrindo mão. Clara, ouvindo tudo atrás do corredor, tremia. Ela gritar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Daniel deu um passo à frente, mantendo o tom de voz baixo para não acordar Sofia. Ela é adulta. Ela pode escolher onde quer estar. Escolher. Winston soltou uma risada seca. Não se trata de escolha. É sobre responsabilidade, reputação e o futuro dela. Você acha mesmo que pode lhe oferecer isso? Aqui, Daniel respirou fundo. Ele sabia que sua vida era simples demais, quase nada comparada ao mundo de luxo, do qual Clara fugia. Mas algo que ele podia dar, algo que Winston, com todo o seu dinheiro, jamais entenderia. Talvez eu não tenha muito, disse Daniel, encarando Winston nos olhos menos. Mas o que eu tenho é real. E eu não trato pessoas como peças de um jogo de negócios. Winston estreitou o olhar, irritado. Isso não é sobre você, trabalhador. Disparou ele, com desdém. É sobre a minha filha fazer parte de algo maior do que isso. Foi então que Clara apareceu no corredor, com o rosto molhado de lágrimas, e a voz firme, apesar do medo. Pai, eu não quero voltar. Winston se virou, surpreso ao vê-la tão determinada. Você não sabe o que está dizendo, Clara. Esse homem não pode te dar nada além de uma vida difícil e sem perspectivas. Clara balançou a cabeça, com as mãos trêmulas. E de que adianta ter tudo, se eu não posso ser eu mesma aqui? Eu finalmente me sinto viva. Houve um longo silêncio. Winston a olhou fixamente, como se tentasse decifrar se aquelas palavras eram fruto de uma rebeldia passageira ou de uma decisão definitiva. Clara, pense bem, esse é o último aviso, disse ele, com um tom mais frio que antes. Clara respirou fundo e deu um passo em direção a Daniel, segurando a mão dele. E o JP? Winston cerrou os punhos, mas não disse mais nada. Com um gesto seco, virou-se para os seguranças. Vamos! E assim, sem olhar para trás, ele entrou no carro preto, que arrancou com um ronco alto e desapareceu na rua escura. Daniel fechou a porta devagar, ainda processando o que tinha acontecido. Clara o encarava com lágrimas nos olhos, mas havia um brilho diferente neles, uma mistura de medo e alívio. Você tem certeza? Perguntou Daniel, a voz baixa e grave. Clara apertou a mão dele com mais força. Nunca tive tanta certeza na vida. O carro preto desapareceu na esquina, levando consigo a sombra opressora do passado de Clara. Mas,
O silêncio que se instalou na pequena sala estava longe de ser tranquilo. Daniel fechou a porta devagar, apoiando a testa no batente por um instante. Seu coração ainda batia rápido, o corpo inteiro em alerta, como se a qualquer momento os homens de terno pudessem voltar e arrombar a casa. Clara, por outro lado, estava sentada no sofá com as mãos trêmulas entrelaçadas. Ela respirava com dificuldade, tentando assimilar o que acabara de fazer. Pela primeira vez, havia enfrentado o pai e escolhido o próprio caminho. Els, vovô? Daniel perguntou, quebrando o silêncio com uma voz baixa e carregada de preocupação. Talvez, murmurou Clara, os olhos fixos no chão. Meu pai não é do tipo que aceita um não. Daniel se sentou na poltrona, em frente a ela, esfregando as mãos calejadas. Escuta, você pode ficar aqui o tempo que precisar. Mas eu preciso saber no que estou me metendo, disse ele, olhando direto em seus olhos. Clara respirou fundo, tentando controlar as lágrimas que insistiam em cair. Eu não queria te colocar em risco, Daniel. Eu só queria fugir de tudo isso, do mundo dele, das obrigações, dos contratos, das festas onde todo mundo finge ser feliz. E encontrou o quê? Ele perguntou com a voz calma. Clara ergueu o olhar e pela primeira vez sorriu do livro. Encontrei paz. Aqui, com você e a Sofia. Daniel sentiu o coração apertar. Ele queria acreditar que poderiam viver assim. Mas uma voz na sua cabeça dizia que as coisas não seriam tão fáceis. Na manhã seguinte, Clara acordou com um cheiro de café fresco e pão na chapa. Na mesa da cozinha, Sofia estava desenhando um coração vermelho com giz de cera. Olha, Clara, disse a menina animada. Esse é você, eu e o papai. Somos uma família agora. Clara sentiu um nó na garganta. A palavra família parecia tão distante da vida que ela conhecia. Mas ali, naquela casa simples, finalmente parecia ter encontrado um lar. Daniel colocou uma caneca de chá à sua frente e se sentou. Eu falei com meu amigo do mercado. Eles estão precisando de alguém para ajudar no caixa. Se quiser, posso te levar lá hoje. Clara regalou os olhos, surpresa. Você tá me ajudando a arrumar um emprego? Você disse que iria começar de novo. E isso começa por ter algo seu, né? Clara sentiu os olhos marejarem novamente. Eu não sei como te agradecer. Daniel só não queima a torrada. Igual eu, e já está ótimo. Eles riram juntos. Mas no fundo, ambos sabiam. O passado de Clara ainda poderia bater a porta. A diferença é que dessa vez, ela não estava mais sozinha para enfrentá-lo. 2 meses se passaram desde aquela noite, em que Clara escolheu ficar. A vida na pequena casa de Daniel não era fácil, mas havia uma leveza ali que dinheiro nenhum poderia comprar. Ela agora trabalhava no mercado local, ajudava Sofia com os deveres da escola e ria de coisas simples como a tentativa de Daniel de fazer panquecas perfeitas nas manhãs de domingo, mas uma parte dela sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaria encarar o pai. E esse dia chegou. Naquela manhã, Clara se vestiu com uma simplicidade que contrastava com a riqueza do ambiente em que estava prestes a entrar. Um táxi a deixou em frente ao imponente portão da mansão Harrington. Ela respirou fundo, ajustou a bolsa no ombro e caminhou até a entrada. O porteiro hesitou ao vê-la, mas a deixou passar após alguns segundos. Sr. Winston está no escritório, disse ele com um tom neutro. Clara atravessou o enorme corredor de mármore, onde o som dos seus passos ecoava como um lembrete do mundo que ela havia abandonado. Ao entrar no escritório, viu Winston sentado atrás de uma mesa luxuosa, folheando calmamente o jornal. Eu sabia que você voltaria menos, disse ele sem sequer levantar os olhos. Não vim voltar para a vida que você quer para mim menos, respondeu Clara, com firmeza. Vim dizer que escolhi o meu próprio caminho. Winston ergueu o olhar, os olhos frios como sempre. Escolheu ficar com um homem que mal pode te sustentar, em uma casa minúscula, com uma criança que nem é sua. Escolhi alguém que me trata como pessoa, não como moeda de troca. Clara respondeu sem hesitar. Escolhi uma vida onde posso ser eu mesma, onde o amor não vem com condições ou contratos. Winston ficou em silêncio por um instante. Depois, soltou uma risada seca. Você acha que amor enche a geladeira? Que felicidade paga contas? Esse homem vai te arrastar para uma vida de dificuldades. Clara respirou fundo e o encarou com determinação. Prefiro uma vida difícil com amor do que uma vida vazia cercada de ouro. Winston apertou o jornal nas mãos, os nós dos dedos ficando brancos. Então é isso. Vai me trocar por um operário? Clara deu um passo à frente, a voz mais
Suave agora. Não estou te trocando, pai. Estou escolhendo. Pela primeira vez na vida, tô fazendo uma escolha minha. Houve um longo silêncio. Winston finalmente largou o jornal, apoiou os cotovelos na mesa e baixou o olhar. Você é igual à sua mãe, murmurou, quase para si mesmo. Clara sentiu o peito apertar, mas não disse nada. Apenas se virou e caminhou até a porta. Antes do Sir, ela se virou uma última vez. Espero que um dia o senhor entenda o que é ter uma casa de verdade. Quando voltou para a casa de Daniel, o cheiro de pão fresco a recebeu na porta. Sofia correu até ela, abraçando-a pelas pernas. Você voltou! A menina gritou, feliz. Daniel apareceu logo atrás, limpando as mãos com um pano. Então, como foi? Perguntou, com uma ponta de preocupação na voz. Clara olhou para ele e sorriu com os olhos marejados. Eu disse a ele que já tinha uma casa. Aqui. Daniel não disse nada, apenas abriu os braços, e Clara se deixou envolver naquele abraço que, para ela, significava mais do que qualquer herança. Sofia, com seu jeitinho inocente, perguntou, você vai ficar para sempre? Clara sorriu entre lágrimas. Sim, meu amor. Naquele momento, ela soube que tinha encontrado algo que o dinheiro nunca pôde comprar, o milagre.